Então, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para termos uma conversa com o tema Somos campeões, testemunhos de vida. Eu vou já passar aqui a palavra aos nossos convidados para eles se apresentarem, ninguém melhor do que os próprios para o fazer. Mas eu queria que refletisse aqui um bocadinho sobre a ideia de do que quer dizer somos campeões. Isto é um conceito que vem do latim, que estava muito associado aos gladiadores, que eram pessoas escolhidas pelas pessoas mais importantes da sociedade da altura para combaterem em seu nome, para os representarem, e estas pessoas que venciam nos combates eram então considerados os campeões. E no fundo, nós hoje em dia não andamos dentro de arenas à luta uns com os outros, a arrancar-nos a cabeça uns aos outros, mas todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos combates, e é por aí que nós queremos levar a conversa hoje, e ninguém melhor do que o Joel, do que o Vasco e do que o Francisco para nos darem a sua perspectiva. E eu começo então por vos pedir, Vasco, Francisco e Joel, para se apresentarem num minuto para que as pessoas todas vos conheçam. Força. Quer que eu comece? Francisco, obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer e um orgulho estar aqui outra vez. E o meu nome é Vasco Ribeiro, tenho 30 anos, fui surfista profissional durante 20 anos e agora passei um bocadinho mais para a vertente de treinador. Treinador, pai, filho e pronto, e acho que a minha apresentação basicamente é um bocado por aí, é um bocado isso. E Obrigado. Estou muito contente de estar aqui, é um orgulho de estar aqui com vocês e podemos falar um bocadinho e partilhar. Awesome. Francisco. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu sou o Francisco Landes, tenho 52 anos, tenho 6 filhos maravilhosos e 3 netos maravilhosos também. É com todo o prazer que estou aqui hoje com estes senhores a dividir o palco para passar uma mensagem também positiva. Quero só acrescentar mais uma coisa, sou uma pessoa que passei uma fase complicada na minha vida, há quase 11 anos para cá dei um basta e mudei completamente de vida. Tenho muito orgulho de dizer que sou um adito em recuperação e é com esse intuito que estou aqui hoje para passar uma mensagem positiva, de força, fé e esperança. Boa, obrigado. Obrigado. Joel. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu sou João Rodrigues, tenho 20 anos e sou atleta profissional de bodyboard e também neste momento estou a acabar a licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas e um bocado a minha vida é em torno do bodyboard e também agora trabalho como mariscador também para alimentar este vício do bodyboard. Então, Joel, se calhar começamos por ti e vamos mesmo à palavra que nos traz aqui hoje. O que é para ti ser um campeão? Acho que ser um campeão é, sem dúvida, nunca desistir nos nossos objetivos, por mais difícil que sejam de alcançar, temos sempre que acreditar em nós mesmos e fazer das dificuldades uma espécie de trampolim, a motivar-nos mais e não nos deixarmos cair, a questão da resiliência. Acho que é sem dúvida isso que faz um campeão. Eu, no meu ponto de vista, onde eu tenho isso na minha vida é no caso de falta de apoio no meu desporto. Eu já fui 9 vezes campeão nacional, campeão europeu e vice-campeão mundial e mesmo assim continuo a ter grandes dificuldades em continuar neste desporto e conseguir participar nas provas. E ainda no ano passado não consegui participar na última prova mundial, que era importantíssima para o meu desempenho e não foi possível. E é muito triste e já são coisas que já não passam por mim a nível de esforço e motivação, mas também continuo sem desistir e acredito que um dia vou alcançar o meu objetivo, que é ser campeão mundial. Espetáculo. Joel. Vasco, queres complementar aqui a tua percepção do que é ser campeão? Fica difícil já depois de... mas é engraçado porque eu acho que quando eu era mais novo, para mim ser o campeão era os títulos, não é? Durante muitos anos eu acho que era por aí que era a maneira que eu via as coisas, era ser campeão, era todos os títulos e a minha carreira e a fama e isso tudo. E é engraçado como ao longo dos anos e com as dificuldades e com tudo aquilo que eu fui atravessando, essa palavra foi-me tendo um bocadinho um significado diferente. Eu hoje em dia eu acho e olho muito que um campeão é uma pessoa que não desiste. Estás a ver? É uma pessoa que passa pelas coisas, que olha para elas de frente. Estás a ver? Porque é difícil, não é? Todos nós passamos por coisas difíceis. Também tive momentos muito baixos, momentos altos e é naqueles lá em baixo em que nós também vemos realmente a nossa resiliência e do que é que somos feitos. E às vezes é preciso olhar para elas, estás a ver? E para mim isso hoje em dia é mesmo o que é
ser um campeão, não é? Claro que também tem toda esta parte profissional e desportiva, mas para mim pessoalmente é isto, é não desistir e andar para a frente, não é? Para a frente é que é caminho. Vocês os dois usaram a palavra resiliência para descrever uma das vossas principais características que identificam na dinâmica de ser campeão. Que conseguem identificar uma experiência em concreto que possam contar às pessoas que personifique esse traço em vocês? Não sei, Joel, podes? Eu tenho uma experiência que, sempre que falo da palavra resiliência, eu lembro dessa experiência. Acho que foi em 2019 que eu tive um campeonato mundial de bodyboard nas Canárias. Foi a minha primeira vez lá, eu nunca tinha experienciado aquela onda e comecei de início, tinha muitas dificuldades em surfar aquela onda, não estava a conseguir fazer nada e via os outros atletas, pelo contrário, se destruírem completamente e com isso fiquei um pouco nervoso e ainda para piorar a situação, eu estava, sempre que tinha a oportunidade de treinar, ia treinar para a água para tentar mudar isso e num desses treinos eu bati numa rocha e aleijei, cortei-me a perna toda e fiquei sem andar e os meus pais até já queriam ir embora, já estávamos a dar quase como perdido e por sorte a minha houve 4 dias de campeonato que não houve campeonato devido às condições e foi a minha sorte ter para recuperar um pouco e foi tomar analgésicos para acalmar as dores e mesmo assim consegui ser vice-campeão mundial e sem dúvida foi um dos meus melhores títulos, mas a história por trás acho que faz este título muito mais especial. Eu lembro-me de tu falares, quando conversámos a primeira vez, sobre a tua vida dedicada à pesca quando o mar não estavam para o surf ou para o bodyboard e como é que isso te permite alimentar o teu sonho. Queres partilhar também essa parte? Neste momento eu sou mariscador de apanho marisco e vendo para também alimentar este meu sonho, mas vou conciliando muito bem com o bodyboard, porque normalmente quando as condições permitem o bodyboard não permitem a pesca e vice-versa, e é uma maneira de eu treinar também e estar sempre ativo, fazer o que eu gosto no mar, que tudo que envolve o mar eu gosto, e permite-me continuar a sonhar neste mundo do bodyboard. Vasco, e tu? Olha, histórias há muitas, não é? Eu acho que não vou aqui muito falar assim de histórias de resiliência da minha parte competitiva. Acho que hoje em dia já não me faz tanto sentido, mas sim, se calhar estes últimos 2 anos, 3 anos, não é? Tive a parte em que não é? Fui suspenso por causa dos controles do doping, depois com isso tive um acidente que ia morrendo. Tudo episódios que vai muito mais para além da competição, estás a ver, em que realmente é entre a vida e a morte, estás a ver, e poder, em que muitas vezes já não me apetecia mais, estás a ver, já não me apetecia estar ali e já parecia tudo mesmo difícil e essa resiliência foi uma palavra totalmente nova para mim, estás a ver, porque ser resiliente em competição e passar todas estas dificuldades que tens quando estás a competir, nos hits e não sei o quê, acho que até aí eu desenvolvi super bem, estás a ver? Mas depois na parte pessoal, na vida real, foi quase como se eu tivesse passado todo esse crescimento. E esse crescimento veio agora um bocadinho mais tardio e realmente, nós falámos muito naquele dia, não é? Quando realmente passamos por certas dificuldades e certos desafios, o que é que isso te traz depois, não é? E o crescimento que isso traz e muitas vezes é muito mais fácil quase parar ou não olhar para isso, mas quando olhamos em frente e vamos lá e tentamos passar pelas circunstâncias e pelas coisas, é muito melhor depois, estás a ver? E para mim, essa resiliência para mim vem muito mais agora do que essa parte da competição, mas mais da minha vida pessoal e daquilo que tem sido os últimos anos. É giro fazeres essa distinção entre o que é o teu desenvolvimento em termos de resiliência enquanto atleta, enquanto desportista e depois enquanto vida pessoal. E se calhar, Francisco, podes dar-nos essa perspectiva de uma pessoa que teve, não sendo atleta de alta competição, viu-se obrigado a ter que trabalhar na sua capacidade de resiliência para se superar e para manter essa recuperação ativa, como a dita em recuperação, não é? Portanto, é uma coisa contínua e que há de ter os seus desafios. Claro que sim. Qual é que é a tua perspectiva em relação a esta dinâmica de trabalharmos a capacidade de resiliência sem sermos atletas? Porque... Claro. Assim, eu acho que a pessoa, todo o ser humano é resistente à mudança, porque a mudança acarreta o desconhecido, acarreta a ansiedade, acarreta o medo do falhanço, não é? E no meu caso pessoal, portanto, foi muito importante no início, eu consegui pôr de lado o orgulho e dar lugar à humildade,
não é? Consegui ter mente aberta para ouvir pessoas que se calhar sabiam melhor o que era melhor para mim do que eu próprio, não é? E começar a trilhar um novo caminho, não é? Porque o que é um facto é que as minhas velhas crenças me tinham levado a um lugar muito escuro e que eu estava com a vida bastante destruída, a vários níveis, não é? E, portanto, a resiliência no aspecto de não desistir, de ouvir os outros, de ir à luta e do permitir que me desconstruíssem para eu me construir de novo, não é? Um novo homem com uma nova forma de estar na vida, foi fundamental, não é? E a própria recuperação é um trabalho diário, não é? E porque estar em recuperação implica ação, não é? Ficar sentado à espera que as coisas aconteçam, não é? Portanto, a resiliência, conforme eu entendo, é algo fundamental na nossa vida. Tem a ver com garra, com determinação e por lutarmos pelos nossos objetivos, que é fundamental. Sim, eu acho que todos nós construímos uma visão, não é? Um sonho para nós mesmos e depois temos a ambição de concretizar esse sonho, seja em que dimensão da nossa vida for. Exatamente. Porque muitas das vezes o que acontece é que depois, por pressão própria ou associada, acabamos por nos obrigar a cumprir com esse sonho dentro de uma determinada forma como nós imaginamos. E normalmente nós pomos prazos nas coisas, dizemos eu quero chegar aqui daqui a 2 anos. E começam-se a aproximar esses 2 anos e nós não estamos a ver que se calhar estamos a chegar ao ponto em que queríamos estar há um momento em que nós achamos que precisamos que ser resilientes, mas já estamos a passar para um lado da desumanização, de não nos respeitarmos a nós mesmos e não chegarmos a um limite. Exatamente. Eu queria-vos perguntar a ti e ao Vasco, porque os dois passaram por experiências semelhantes, que no fundo foi quando essa pressão começou a mexer tanto convosco, se calhar havia ali um sentimento de necessidade de alívio. Como é que foi perceberem que tinham que recorrer a algo externo para vos ajudar e como é que foi trabalharem-se para deixarem de fazer essa compensação e criarem um estímulo novo no vosso corpo para lidarem com esses momentos de aflição própria? Queres começar? No meu caso teve muito a ver, o meu final de linha, posso dizer assim, foi pautado por um grande vazio e uma falência espiritual, ou seja, era a pessoa, já não tinha sentido para a vida, os dias já eram todos iguais, eu já tinha pouca capacidade e até vontade de interagir com o mundo à minha volta, não é? Muitas vezes automanipulava-me e achava que tinha um problema com o mundo, eu tinha um problema muito grande comigo próprio, não é? E a partir do momento em que eu me predispus a mudar e a falar honestamente de mim, daquilo que me incomodava, não é? Dei a oportunidade de construir um novo eu, não é? E foi fundamental. Foi fundamental eu largar as minhas crenças, largar as minhas defesas e deixar-me ser ajudado. E hoje em dia pauto a minha vida por princípios completamente diferentes. Enquanto eu no passado, enquanto um adicto no ativo, um adicto de substâncias no ativo, era uma pessoa que me isolava muito, que me via muito ou por autocomiseração, ou por ressentimento, ou por uma espiritualidade negativa, vamos assim dizer, e entenda-se como espiritualidade a nossa forma de estar na vida, não é? Eu, a partir do momento que entrei em recuperação, eu sou uma pessoa muito mais ligada, muito mais disponível para os outros, com muito mais capacidade de ser meu amigo, com uma forma muito mais altruísta de estar na vida, não é? Porque a vida, quando partilhada com outros, não é? Quando eu envolvo outras pessoas que são significativas na minha vida, nas minhas dificuldades e nas minhas tomadas de decisão, a vida ganha outro sabor e passamos para outro patamar, não é? E outra das coisas que para mim mais gratificante é de estar em recuperação é saber que eu sou uma parte integrante da mudança para positivo na vida de outras pessoas, não é? Isso é algo que um bem material não dá, não é? Essa sensação de estar ligado e de ter um sentimento de pertença e vontade de viver e tudo isso, e amor próprio e amor ao próximo, é extremamente gratificante, sem dúvida. Vasco. Faço as minhas palavras. Mas, acima de tudo, pelo menos para mim, eu acho que foi ali toda aquela expectativa e pressão que eu meti em cima de mim durante tantos anos não é? Eu ter que viver... Durante muitos anos eu vivi um bocadinho pela maneira que as pessoas queriam que eu vivesse, sabes? E queriam que eu fosse surfista profissional e tinham esse sonho. Muitas vezes esse sonho já nem era bem o meu sonho, sabes? E lidar com essa frustração ao mesmo tempo, estás a ver? E acho que foi muitos anos em que eu deixei-me andar e realmente a nível júnior foi espetacular, estás a ver? Eu ganhei isto e aquilo,
coisas que parecem outra vida, olhando para trás, parece que já não fui eu. Mas tudo isso levou-me ao mesmo vazio, estás a ver? É um vazio que eu já não era feliz nem a fazer surf, nem a fazer nada. E é engraçado, sabes? Porque tu vais ouvindo tantas pessoas e tu vais ouvindo tantas vezes, tem cuidado e não sei o quê, e faz isto e não faças isso. Eu sou tão teimoso, eu vou sempre lá experimentar e vou ver se dá a minha maneira. Isso levou-me ao mesmo buraco. Estás a ver? Levou-me a um buraco em que eu não era para estar aqui hoje. E como é que eu cheguei lá? Cheguei lá com esta frustração, esta maneira de viver que não estava bem em lado nenhum, sabes? Estava bem em casa, não estava bem a competir. Vivia uma vida... Era tipo capas. Eu metia uma capa durante o dia, uma capa durante a noite, metia a capa do Vasco Ribeiro surfista, o Vasco Ribeiro da festa, o Vasco Ribeiro... E é muito cansativo, estás a ver? É muito cansativo ter que mentir constantemente. E quando eu consigo sair daí com ajuda, pedir ajuda aos meus pais, a amigos, ajuda profissional, foi igualmente difícil. Estás a ver? E continua a ser muito difícil, porque a partir daí, já não era o surf, já não dava para culpar toda a gente, agora já sou eu. Isso ainda é mais difícil, porque agora já não dá para culpar ninguém, estás a ver? Mas tem sido, estás a ver? A verdade é que há 3 anos atrás tu me dissesses que eu ia estar aqui sentado a falar, limpo, sem competir, mas ia estar feliz e sem depender daquilo, eu dizia que tu eras maluco. E dizia, se calhar ainda te mandava para algum lado. Era assim que eu estava e já não dependo disso, sabes? E estou aqui e é uma luta diária, claro que é, mas está tudo bem. E isso é que é a mensagem que eu quero transmitir e eu gosto de pensar nisso, estás a ver? Porque as dificuldades, elas vinham antigamente, continuam a vir, mas a maneira de lidar com elas, às vezes não é as melhores, não é? Também não sou perfeito, continuo a fazer merda, mas... não podia ter dito, mas... Acho que ninguém se importou. Mas tento fazer o meu melhor, estás a ver? O meu melhor é estar aqui sentado e ser honesto comigo mesmo e ajudar e ser ajudado quando tenho que ser ajudado. Queria só dizer mais isto, que é pegando nisto que o Vasco disse, que é enquanto no passado eu era uma fábrica de alibis, tinha um problema em casa, era o pretexto para ir usar, era pressionado pelo patrão, era o pretexto para ir usar. Portanto, todo o tipo de situações que me aconteciam era um alibi para eu me destruir. Não é? E a partir do momento em que entrei em recuperação, em que muitas vezes passo por situações idênticas e tenho as mesmas emoções que tinha no passado, o que eu faço com essa energia é que é diferente. Eu hoje em dia, se tenho um problema, telefono a alguém, peço ajuda, vou fazer desporto, dou um passeio à beira-mar e arranjei novas formas construtivas e positivas de encontrar o meu equilíbrio, de resolver as situações que se deparam no dia-a-dia, os desafios, as contrariedades e andar para a frente. No fundo é isto. É engraçado como cada um de vocês, à sua maneira e dentro da sua dinâmica, acabou por fazer exatamente a mesma coisa, no sentido de ter desafios na vida e acabar por perceber que a única hipótese que tinha para os superar era retirar qualquer outra circunstância exterior a vocês mesmos da solução e pensarem como é que vocês, desenvolvendo e arranjando soluções, conseguiam atingir esse estado de bem-estar, não é? Eu tenho curiosidade, Joel, tu ao ouvires o testemunho do Francisco e do Vasco, se consegues identificar dentro da tua realidade circunstâncias parecidas, de sentimentos que já possas ter tido em relação a ti mesmo ou não, ou o que é que tu já consegues ver de, ok, eu estou a ouvir isto, eu posso ter atenção no meu dia-a-dia quando tiver sentimentos parecidos, de tentar decidir diferente? Eu acho que nunca tive assim nenhuma situação em que me chegasse a pensar nisso, mas claro que com ouvir há sempre uma aprendizagem das vossas histórias e sem dúvida que também noto que no meu desporto, que a minha vida é feita em volta disso, que também vejo muito esse sentimento da pressão, de muita pressão no desporto, que até sou eu mesmo que a meto. E é mais por aí que também que me identifico com vocês. E como é que fazes para trabalhar essa pressão, não é? Porque é uma voz que existe dentro de nós todos e temos que saber relacionar-nos com ela. Tens alguma maneira particular de abordar esses dias menos fáceis? Eu acho que é a questão da disciplina. Havia muitas vezes, por exemplo, mau tempo, más ondas e não apetecia-me ir treinar, mas eu sempre fui. E depois de tanto ir que até comecei a achar estranho não ir treinar. Parecia-me vazio no meu dia. Se não fosse treinar, o dia ia ser diferente. E passou de ser uma coisa menos boa que passou a ser uma coisa boa. A partir daí vi treinar como se calhar não só um treino, às vezes se calhar não ia
treinar tecnicamente ou assim, mas na cabeça ia-me fazer bem. E acho que foi a partir daí que comecei a lidar bem com essa pressão de treinar e de evoluir. E até acabo se calhar por ir treinar e já um pouco aquela obrigação, é por gosto mesmo. Francisco, eu vi que te identificaste aí quando ele disse disciplina. Não, completamente, Sentiste... completamente. Porque uma parte fundamental deste meu processo de recuperação e de crescimento pessoal tem sido exatamente o ter construído rotinas que me dão segurança e que me dão estabilidade. E o desporto tem uma importância fundamental na minha vida, não é? Enquanto eu num passado tinha uma vida muito desregrada, não é? Que depois me levava a ter, não tinha autodisciplina, os horários eram muito irregulares, o que depois fazia com que eu tivesse muito mais dificuldade em assumir responsabilidades e muitas vezes falhava. A verdade é essa, não é? A partir do momento em que entrei em recuperação, uma das coisas que foi fundamental e continua a ser é a questão da autodisciplina, de ter um tempo para mim, para o meu treino, de ter horários saudáveis e de sentir que não ando a correr atrás do prejuízo, de ter a minha vida governada a vários níveis, não só a nível emocional, como depois nas várias áreas que fazem parte, a área moral, a área social, a área profissional. Portanto, faz tudo parte de um todo que eu faço por ter a minha cabeça limpa e as coisas governadas e organizadas. É fundamental. E qual é que achas que alimenta qual? É a emocional que alimenta as outras ou as outras, tanto estáveis, é que permitem que a emocional se mantenha também? Eu acho que a emocional tem imenso... Eu, quando sinto que a emocional me está a prejudicar, uso muito a ferramenta de pedir ajuda e de partilhar com alguém. Porque lá está, eu a partir do momento em que partilho com alguém, com a honestidade daquilo que se passa comigo, a mochila que leva às costas, em vez de pesar 20 kg, pesa 5. E eu com 5 kg já me consigo mexer bem. Quando ando com muitas coisas, quando ando sozinho, com muitos pensamentos e sentimentos na minha cabeça, é que isso por vezes não me deixa bem, e por isso eu faço por partilhar, por pedir ajuda e para manter a higiene mental. Lá está. É muito por aí. Vasco, tu há pouco disseste que se calhar se eu te tivesse desafiado para vir aqui para cima do palco há uns anos atrás, tinhas-me mandado dar uma volta. O que é que achas que mudou depois de tanta reflexão sobre o teu processo e de teres decidido levar a tua vida de outra maneira? Quais é que achas que são os valores que carregas hoje e pelos quais te reges? E como é que achas que isso mudou em relação à pessoa que eras antes? É difícil de explicar, sabes? Porque só às vezes pensar e olhar para trás, é difícil às vezes meter-me na cabeça do Vasco de há uns anos atrás e perceber o porquê que eu estava a fazer certas coisas, ou da maneira que eu reagia, a maneira, os meus valores, aquilo que eu queria, aquilo que eu acreditava. E o que eu trago hoje em dia é uma consciência de que realmente há coisas importantes, há que respeitar as pessoas, há que ser respeitado, há que ser honesto, pedir ajuda quando é preciso pedir ajuda, se ajudar, ser bom pai, ser bom filho, bom namorado, bom amigo. Tudo coisas que, se calhar para uma pessoa normal ou para uma pessoa qualquer, são tudo coisas mais ou menos garantidas ou que até têm isso, e que eu ao longo dos anos fui perdendo isso, sabes? E sabes que uma das coisas que os meus pais, e que assim as pessoas mais próximas me diziam, quando eu depois de ter sido centro de tratamento e ter pedido ajuda, foi que eles voltaram a olhar para mim e a ver o mesmo Vasco quando eu tinha 15 e 16 anos. E para mim não me fazia sentido nenhum o que eles estavam a dizer, porque é normal, como é que vocês estão a ver um puto de 15 anos e agora eu tenho 27. E depois o tempo foi passando e é um bocado não ter aquele olhar vazio, sabes? E eu tinha esse olhar vazio e agora já consigo perceber um bocadinho aquilo que os meus pais queriam dizer e os meus valores são um bocado estes, estás a ver? É um bocado de ser honesto comigo mesmo, não desistir, ter a consciência do que é certo e errado, não é? Porque a partir do momento que eu tenho esta consciência eu tenho que tomar estas decisões e quando que eu se calhar muito antigamente era tudo muito reativo, sabes? As coisas aconteciam e eu reagia e 90% das vezes era pela maneira errada. Da mesma maneira que hoje em dia, se tu me convidasses, já não te mandava para aquele sítio, mas há 3 anos mandava. E acho que é um bocado por aí, é ser honesto comigo mesmo, é ouvir, respeitar e ser o miúdo que eu era há 15 anos para os meus pais, estás a ver? Isso para mim é importante. Francisco, como
pai e como avô, identificas-te nesta mensagem que o Vasco partilha, nesta conversa que ele teve com os pais? Sim, eu sei que a partir de certa altura eu me tinha tornado um problema, não é? Porque era uma pessoa instável, era uma pessoa mal direcionada, era uma pessoa, um adicto, não ativo, não é? Com tudo o que isso implica. E que também ouvi frases muito idênticas a essas que o Vasco ouviu, tipo, onde é que está o meu filho? Não é? Porque eu me tinha tornado outra pessoa, não é? E claro que tive muitas falhas, enquanto fui adicto ativo, fui um pai muitas vezes ausente e na altura também me questionava, porque eu próprio tinha muita dificuldade em olhar para dentro, tinha muita dificuldade em aceitar-me, não é? E era sempre, eu vivia na fuga para a frente. E aquilo que o Vasco disse há pouco eu identifico completamente, que é, eu não estava bem em lado nenhum. Era um bocado o síndrome de António Variações, só quero estar onde não estou e só quero ir para onde não vou. Portanto, a minha vida era muito assim, não é? E a partir do momento em que, de facto, me permiti mudar e ser honesto comigo mesmo, falar das minhas dificuldades, aprender a aceitar-me. Eu sou assim, tenho virtudes, tenho defeitos, isso não tem que ser um motivo para eu me destruir, não é? E em que me permiti, numa base diária, começar-me a construir e ter um sentido para a vida. E o que é um facto é que hoje tenho o maior prazer em ser um bom filho, em ser um bom pai e sentir que levo alegria para o meu ser familiar e que as pessoas adoram estar comigo e que as pessoas me respeitam, não é? Mas lá está, para as pessoas me respeitarem, eu tive que começar a respeitar a mim primeiro, porque eu não me respeitava, não é? E os grandes ganhos da recuperação, e eu acho que é importante dizer isto, claro que os ganhos materiais vêm quando se entra em recuperação, porque nem só pela quantidade de energia e de dinheiro que a pessoa despendia para fazer as neiras, a partir do momento que o deixa de o fazer, também há os ganhos e a estabilidade financeira. Mas os grandes ganhos da recuperação, de facto, são estes, são o sentido para a vida, são o paz de espírito, são o amor da família, são o ser um pai presente. Por exemplo, posso falar no caso específico, eu tinha uma relação já muito distante do meu pai, que era uma pessoa que tinha imensa dificuldade em perceber a minha adição e hoje em dia estou muito mais próximo e sou muito amigo do meu pai e isso preenche-me imenso o meu coração e traz-me paz e traz-me... E estes é que são os grandes ganhos da recuperação. Se bem que o grande primeiro ganho da recuperação foi eu ganhar-me a mim mesmo, porque eu já me tinha perdido completamente. E nos momentos em que, como tu disseste, em que queres estar onde não estás, como é que tu te trazes de volta para o sítio onde estás efetivamente? Tem muito a ver com o falar daquilo que se passa comigo. Eu tenho uma prática que uso muito na minha vida. Tenho 3 pessoas que são da minha grande confiança, para quem sou um livro aberto. Seja a coisa mais íntima, seja a coisa mais maluca que me está a passar pela cabeça, eu tenho uma relação de grande confiança com essas pessoas, de partilhar o que se passa comigo. E isso ajuda-me muito a voltar a get grounded, outra vez, não é? A voltar a ter os pés na terra, porque eu dou-me mal com segredos, não é? E aqueles segredos que carrego comigo, ou aquelas mentiras que muitas vezes dizia a mim próprio, que se tornavam verdades, é que davam cabo de mim, não é? E hoje em dia, saber que tenho pessoas com quem posso falar de tudo, saber que tenho, por exemplo, o ritual de ir fazer uma caminhada à beira-mar, que me traz imensa paz de espírito, além de outras coisas, são tudo coisas que me ajudam a serenar e a voltar a entrar em contato com os meus sentimentos e a voltar muitas vezes a dizer, calma, até posso estar a passar uma fase má, mas calma, isto é uma fase, isto vai passar, e andar para a frente e não desistir. Lá está tudo muito ligado a isto. Olha, eu vou aproveitar e vou dar aqui o meu parecer um bocado também nesta... Eu sinto que cada um de nós, com as suas experiências, eu também fui atleta, para dar aqui um bocadinho de contexto, eu também fui atleta de alta competição e acredito mesmo que neste processo de reflexão, de introspeção, de crescimento pessoal, nós temos a oportunidade de agarrar nas coisas que existem já no nosso dia-a-dia e de tirar delas lições específicas para aquela dinâmica de vida, mas que podemos aplicar a outras. Eu, por exemplo, o meu desporto era o rugby e foi um sítio onde eu aprendi que a diversidade era uma coisa que era benéfica para o coletivo e que, por vezes, comparar-me com as outras pessoas em relação a variáveis em que elas eram muito melhores do que eu, não significava que eu não fosse igualmente relevante para o todo, com características em que eu era muito melhor do que elas. E eu queria perguntar, neste caso, a cada um de vocês, por exemplo, Joel, o que é que o bodyboard te dá a ti
que tu experiencias claramente no bodyboard e que depois consegues equiparar com outros momentos da tua vida em que tu aplicas as lições que o bodyboard te ensina? Eu acho que a maior lição que eu ganhei de bodyboard foi a disciplina, que eu levo isso para todo lado e acho que vou levar sempre para a minha vida, que é importantíssimo para o sucesso em qualquer que seja a área. E entre outras coisas, eu acho que no início do bodyboard eu tinha uma ideia da motivação. Eu acho que a motivação é um bocado uma ilusão, às vezes temos, outras vezes não temos, e temos de ter sempre aquela vontade interior e o ter que fazer. Eu acho que isso que nos leva para todo lado na nossa vida. Eu acho que são estas as mensagens que o bodyboard me trouxe para a minha vida e irei levar sempre. E tu, Vasco, em relação ao surf, qual é que achas que é aquela lição que o surf claramente em específico traz, mas que tu consegues depois utilizar noutras áreas da vida? Acho que já falámos um bocadinho da resiliência. Acho que a resiliência mas se calhar aqui acho que o que pode ser mais engraçado é realmente o termos que ter que me adaptar, não é? Porque imagina, para competir, tu tens que te adaptar, estás a competir no oceano, no mar, tu não controlas absolutamente nada. Estás a ver? A única coisa que tu controlas é aquilo que tu pensas e aquilo que tu fazes. Estás a ver? Em situações muito rápidas, em situações muito distintas. E eu sou uma pessoa depois que gosta muito de controlar, estás a ver? E perceber que realmente nós não controlamos nada, estás a ver? E não controlamos ninguém, a não ser aquilo que nós fazemos e aquilo que pensamos e como é que vamos lidar com as coisas. E acho que isso foi... Mas é engraçado, sabes porquê? Porque isto há 2 anos ou 3 anos atrás eu não via nada disto, estás a ver? E achava só que a minha carreira de surf tinha sido os títulos e que não tinha aprendido nada e que eu não sabia fazer nada só sabia meter uma ali, querer estar ali 20 minutos e ser o melhor ali aqueles 20 minutos e depois sair e parecia que já não era aquela pessoa, estás a ver? Realmente há muita coisa que eu aprendi e hoje em dia, sendo treinador e a treinar e estar um bocadinho deste lado, consigo perceber isso, não é? E a comunicação, o adaptar, o lidar, teres que lidar com aquilo que tens à tua frente, isso é uma coisa que vem lá de trás, estás a ver? Que nem eu sabia que era tão bom a fazer isto, não é? Porque lá está, na competição é uma coisa e a vida real depois acaba por ser outra, mas elas ligam-se em algum momento e estão sempre a ligar. E só agora mais tarde é que consigo fazer essa ligação e é tão bom e dá-me alguma motivação, sabes? E é mais fácil de aceitar-me às vezes, não é? Porque às vezes não é fácil, estás a ver? Nem sempre gosto de mim e já nem se... antigamente eu dependia sempre dos resultados, não é? E agora já não quero isso, estás a ver? Tipo, já não preciso de um resultado para gostar de mim ou para me sentir bem. E acho que isso... Todas estas pequeninas coisas, que depois já não são pequeninas, que são enormes, não é? Mas acho que são essas as coisas que eu hoje em dia tento levar comigo. E acho que são essas ligações que eu faço muito ao surf e à altura em que eu competia. E tu, Francisco, enquanto atleta da tua recuperação, porque de facto quase que podes pô-lo como um desporto, exige treino, exige dedicação, exige foco. O que é que tu viste na prática desse processo que é transversal a tudo? Eu acho que para já é perceber que também trago muito do meu passado a capacidade de me adaptar, não é? E a própria minha vida, como trabalhei muitos anos em tecnologias de informação em vários países do mundo, tive muitos contatos com novas culturas, com novos rituais, com novas experiências, com novas línguas e portanto, aproveitei um bocado esse jogo de cintura, vamos chamar assim, que sempre tive, bem canalizado, não é? Portanto, mesmo em alturas difíceis, perceber que... Aliás, hoje em dia sou uma pessoa que tenho muito mais fé, sou muito mais ligado a este lado da vida do que era no passado, não é? E então está todo esse lado espiritual da recuperação, que é a autoestima, a autoconfiança, a fé, a esperança, a gratidão, não é? E vivendo, passando a viver segundo estes princípios espirituais, não é? É muito mais fácil perceber que há coisas que não controlamos e saber aceitá-las, não é? E não deixar que essas coisas nos prejudiquem ao ponto de prejudicarmos a nossa vida, não é? E é muito nesse sentido que... E depois lá está, sempre com a autodisciplina, com a determinação, com a garra, o envolver pessoas na minha tomada de decisões, naquelas mais importantes, ou pelo menos ouvir a opinião de outras pessoas, não é? E estar ligado,
não é? Hoje em dia, saber que sou importante na vida de outras pessoas, que me permite ser amado, porque eu também não permitia que as pessoas chegassem perto de mim, e hoje em dia permitir a entrada de pessoas na minha vida é ótimo, não é? E saber que faço parte da vida de outras pessoas também, isso ajuda-me imenso. Joel, o que é que te faz sentir como um campeão? Bem, eu acho que o que me faz sentir é mesmo a capacidade de me superar, porque quando eu comecei no bodyboard eu nunca pensei que ia chegar onde eu estou agora, e acho que é isso, às vezes nós pensamos pouco de nós mesmos e por vezes somos capazes de muito mais do que pensamos, e esse tipo de mentalidade acaba por nos deitar abaixo um pouco e encurtar-nos um pouco os nossos objetivos, e acho que passa um bocado por isso também. É pela essa mentalidade. Eu acho que é tudo uma mentalidade. E o que nos torna campeão é que tu acreditares que vais ser campeão. Eu acho que pode parecer simples, mas essa frase acho que nos leva muito longe. E tu, Vasco, que já foste campeão como atleta e agora deixaste de ser atleta, como é que te vês hoje em dia? Em que situações é que tu te consideras e te sentes um campeão? Estava agora a ler aqui o campo. Pá, e olho para aí, é quase como se já não me identificasse com nada do que está aí, estás a ver? E o que eu hoje em dia me identifico como um campeão, olha, foi ter vindo agora desta semana que eu estive em Marrocos, pá, em que tive que me mandar para o desconhecido, é um bocado ter que adaptar, mais uma vez adaptar-me e refazer a minha vida, não é? E em que levei pessoas comigo, que a minha namorada me ajudou, em que ter que lidar com pessoas durante 7 dias, 9 pessoas, em que as pessoas estão ali, não dependem de mim, mas quase que dependem, e estar ali e passar e tentar ajudar e terminar, e aí eu senti-me um campeão, juro que me senti, porque foi tipo, consegui, sabes, e conseguimos, não é? Porque ela também está ali e não era possível, estás a ver, isto era tudo coisas que eu nunca acreditava que era possível fazer, e isso para mim hoje em dia eu sinto-me um campeão por isso. Por isso é que eu estava agora a olhar para aqui e pensar campeão mundial de surf, europeu, e hoje em dia já não me acho um campeão por ter sido isso, estás a ver, porque já não faz parte da minha... Faz parte do meu passado, mas já não faz parte da minha vida. E hoje em dia eu sinto-me um campeão por isto, por ter ido a Marrocos e ter superado isto e perceber que é possível. Por ter voltado, e hoje tive a festa da minha filha, e tive com a minha filha, tive com os meus pais, e agora estou aqui. Isto eu sinto-me um campeão por ser isto hoje, estás a ver? E realmente as coisas mudam, a verdade é que muda porque nós mudamos também, estás a ver? E acho que é por aí. Sinto-me um campeão por ter conseguido organizar esta viagem a Marrocos e estar aqui hoje e poder contar e correu tudo bem, e as pessoas adoraram. E poder falar sobre mim sem medo, sem esconder, sabes? Sem ter que ter nenhuma máscara ou uma capa, pensar, não vou fazer isto porque eles depois não vão gostar de mim. Aceitar que há pessoas que gostam, outras que não gostam também, estás a ver? E para fecharmos, gostava de ouvir de cada um de vocês o que é que vocês acham que todas estas pessoas que estão aqui podem fazer para serem campeãs na sua própria vida. Posso começar? Podes, Francisco, força. Eu acho que há uma coisa... Aliás, eu acho que o mundo está a atravessar um momento complicado, o mundo está muito volátil, está muito doente, porque eu acho que as pessoas cada vez estão mais autocentradas, cada vez há mais egoísmo, cada vez se vê mais pessoas a viver no virtual e a não terem rede social coesa, não é? Muita gente que é ótima a dar likes, mas depois não sabe dar afeto, não sabe abraçar, não sabe partilhar, etc. E acho que vivemos um momento em que é especialmente importante sermos mais altruístas, olharmos mais uns para os outros, percebemos que a resposta é muito mais importante aquilo que somos e aquilo que nos move na vida do que aquilo que temos, não é? Porque aquelas pessoas, eu conheço algumas, eu próprio também por vezes sou materialista, aquelas pessoas que se movem só para ter coisas materiais, muitas vezes depois falta-lhes, há uma solidão muito grande, não é? É um bocado o mais amor, por favor, não é? Vejo, e eu que estou na área, vejo que o nível dos consumos, por exemplo, disparou outra vez. Isto é tudo porque o mundo está doente, não é? E acho que cada um pode pensar em fazer a sua parte,
em haver mais tempo, por exemplo, em diálogo em família, falar-se mais abertamente das coisas, estar mais disponível para os amigos, estar mais disponível para darmos de nós aos outros, não é? Porque, de facto, eu costumo utilizar muito esta frase porque me faz muito sentido, que é quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda, não é? E quem continua, no dia de hoje, a depender de estímulos externos para se sentir bem na sua pele, na minha opinião, não está aí no bom caminho, não é? O caminho é, sem dúvida, o amar, o estar disponível para os outros e estarmos ligados uns aos outros, não é? O mundo precisa de mais amor, de mais atenção, de mais altruísmo e de olharmos uns para os outros, porque o amor, só para terminar, o amor tem muitas formas. A generosidade é uma forma de amor, o amor ao próximo, o amor próprio, não é? E se todos nós saímos da nossa zona de conforto para darmos mais àquilo que nos rodeia, às pessoas que nos rodeiam, eu acredito que, de facto, possamos fazer a diferença. Possamos ser campeões. E tu, Joel? Eu acho que, como também já tinha falado, que é a questão de acreditarmos em nós mesmos, e também acho muito importante não ligar muito ao que as outras pessoas possam achar ou que acham, num caso específico, que seja impossível conseguir, seja lá o que for, cada um. Eu acho que isso não importa nada e só nos manda abaixo, e acreditar em nós mesmos. E também, principalmente, acho que no meu caso é muito importante a família, o apoio da nossa família, e também é muito importante falar sobre o que estamos a sentir, o que possa passar, mas falar com as pessoas certas. E acho que essas pequenas coisas podem nos levar muito longe e pode até mudar a nossa forma de pensar para melhor. Isto depois deles fica difícil. Não, eu acho que é um bocadinho pegar um bocadinho no que eles os dois disseram, não é? E sermos bons para nós mesmos, gostarmos um bocadinho mais de nós, fazer coisas importantes para nós, termos este tempo para nós. Acho que isso vai ajudar, não é? Como ele está a dizer, hoje em dia vive tanto nas redes sociais e eu vou acompanhando às vezes os miúdos e eles só vivem ali e depois não sabem viver fora daquilo ou não sabem comunicar, e criam estas capas ali dentro e formam-se umas pessoas que depois daquilo não condiz com o real. E acho que é importante haver comunicação, haver esta comunicação entre as pessoas e generosidade e mais amor e gostarmos de nós próprios, e é um bocadinho o que estamos aqui hoje a falar, não é? E acho que é isso que faz um campeão à sua maneira, mas todos vocês são campeões por alguma coisa, como é óbvio. Às vezes só não conseguem haver, não é? E acho por isso é que é bom também termos as pessoas ao nosso lado, só para nos relembrar às vezes que somos bons ou que fizemos alguma coisa boa, e acho que para mim isso é o mais importante, é isso que me salva a vida sempre, estás a ver? É ter essas pessoas comigo que às vezes me relembram de coisas que eu próprio não as vejo, ou não as quero ver porque estou ocupado com outras coisas e que nos chamam a atenção. Portanto, eu acho que isso é o que nos faz uns campeões todos. Obrigado aos três, obrigado pela vossa disponibilidade, pela partilha e por fazerem questão de serem campeões ao tentarem ser a melhor versão de vocês mesmos. Quero dar a oportunidade, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Boa. Olá. Está aqui o microfone. Agora sim. Boa tarde. Vocês foram uma inspiração para mim hoje. Muito obrigada. Joel, estou a dizer bem. Joel, és de uma humildade que eu fiquei inspirada por isso. Tu só tens 20 anos e achei delicioso te ouvir. Obrigada. Muito obrigado. Yeah. Não me quero enganar. Francisco. Gostei muito de ouvir o Francisco e o Vasco. Vocês vieram aqui e retiraram todas as capas. E Vasco, principalmente a ti, que eu sei que não estás confortável, pelo menos quer dizer, parece. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada por seres tu. E para ti também, já agora somos da mesma idade, posso tratar por tu. Muito obrigada pelo trabalho que tens feito, que eu sei que também tens feito junto a uma certa comunidade, que isso é muito importante, e és uma inspiração. E acho muito admirável estarmos aqui, três homens, neste caso, a falar das histórias e a mostrarem o seu lado mais vulnerável, que eu sei que não é fácil.
E é muito raro isso acontecer. E obrigado ao Francisco por os trazeres e mostrarem esse vosso lado. Porque eu acho que aquilo que nos está a faltar é ser humanos. Eu sinto isso. Falta-nos ser humanos. Nós fazemos de tudo e esquecemos que somos humanos. E falta um abraço e olhar para vocês, olhos nos olhos. E eu acho que falta isso, é sermos todos humanos. Obrigado. E eu sou humana e gosto dos humanos. Eu acho que todos nós devíamos ser mais humanos, é só isso. Nós viemos aqui para nos amar. Como Jesus veio cá dizer, basta só nos amar, é só isso. Obrigado. 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 Mais alguém quer fazer uma partilha ou uma pergunta? Se não... Agradecer aos três, a ti também, João Francisco, e perguntar, vai mais dirigido ali também ao Vasco, como é que é lidar com, depois de toda essa exposição mediática, como é que é lidar às vezes com a vergonha, com darem-te uma expectativa que vais voltar a competir e de repente tiram o tapete, como é que é lidar com isso? Não olhes para mim, não fui eu que fiz a pergunta. É horrível. É horrível. Sinceramente é horrível e lá está, mais uma vez, são pedras que vão aparecendo, e nós temos que decidir como é que vamos lidar com elas, não é? É quase, parece que nos dão um rebuçado e depois tiram-te o rebuçado e essa exposição e a vergonha, a frustração, tudo aquilo que vem à volta, isso muitas vezes leva-nos para um espaço perigoso, não é? E termos pessoas à nossa volta, lá está, mais uma vez, com o amor e com isso tudo, é isso que faz ultrapassar, estás a ver? E há um mês, já não me lembro, há um mês ou há 2 meses isso aconteceu, eu fiquei desfeito, sabes? E não queria sair de casa, completamente cheio de vergonha do que é que as pessoas... Outra vez, parece que voltas tudo para trás, do que é que as pessoas iam pensar e iam falar, e porque agora iam falar de mim outra vez, e isto e aquilo. E depois é só pensar, tipo, eu não fiz nada de mal, não é? E a verdade é que eu estou aqui, está tudo bem. Aquelas que as pessoas acham ou pensam é ok, estás a ver? Cada um tem a sua opinião e lidar da melhor maneira possível e não tentar fugir disso, porque a verdade é que apetecia-me fugir disso. E já se me apetecia, era tipo, mas é mandar isto tudo com coisa e vou para não sei para onde, sabes? Porquê? Porque é muito mais fácil não lidar com as nossas emoções, não lidar com a vergonha, com a frustração, com isto tudo. Com a exposição mediática, às vezes é horrível, estás a ver? Às vezes é mesmo difícil, mas depois eu desliguei o Instagram e isso tudo e depois até uma pessoa vai ler as coisas e é positivo e é tipo, afinal as pessoas até gostam de mim, estás a ver? E às vezes é bom também ter essa parte exterior, porque especialmente nestes momentos e termos alguém a dizer que gosta de nós ou que está orgulhoso de nós, quando nós próprios nem acreditamos e nem não temos orgulho nenhum em nós. E a vida é isto, não é? Tem estes altos e baixos. E esse episódio agora há pouco tempo foi super difícil de lidar mesmo. Foi super difícil. Confesso já aqui que foi horrível. Mas a verdade é que está tudo bem. Não é? A verdade é que está tudo bem, a minha vida continua e eu continuo a fazer as minhas coisas. E se daqui a um ano eu quiser competir, logo compito. Se não quiser, também está tudo bem. Só o tempo dirá. Portanto, é isto. Boa. Obrigado a todos. Tá? Diz? O quê? Não, sim. Acho que sim, não sei. Pode ser? Sim. Se calhar temos que ser... Força. Well. Consigo. Como é que tu lidas com a falta de apoios que há em Portugal para a tua modalidade? Eu acho que o que eu faço é acreditar que isto um dia vai mudar, mais tarde ou mais cedo. Eu acho que é muito importante ter essa esperança e faço para acontecer. Acho que não fico à espera, ou vou trabalhar, ou procuro apoios, ou tenho a ajuda dos meus pais,
mas nem sempre é suficiente. Mas acredito que isto um dia vai mudar e que mais tarde ou mais cedo eu vou conseguir o meu objetivo, que nesta parte não depende só de mim, mas que vou dar a volta a isto. Vamos embora. Well.